Meus irmãos e irmãs, nós estamos começando mais um programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. É um programa feito para podermos debater, refletir e falar de tudo aquilo que diz respeito à nossa vida de fé, como uma resposta à revelação que Deus tem por cada um de nós, ao nosso caminho de espiritualidade, caminho de igreja, caminho de teologia, caminho de pastoral, caminho catequético, tudo nós podemos refletir para que, conhecendo, nós possamos amar sempre mais a Deus. Nós iremos hoje falar daquilo que é a literatura dos padres da Igreja. É um tema muito interessante, teológico, também do ponto de vista histórico, porque ele está dentro daquilo que na teologia nós dizemos, história da Igreja Antiga, ou seja, a formação das primeiras comunidades cristãs, logo após a escolha dos apóstolos que andaram com Jesus, que conviveram com Jesus, observaram Jesus para que depois pudessem, então, evangelizar aquilo que o próprio Jesus ele transmitiu por meio das suas palavras. Mas é claro, esses apóstolos, eles morreram e deixaram sucessores. E a partir daí, então, começa aquilo que com certeza você já deve ter ouvido falar em algum momento da vida, ou então nos vossos estudos de teologia, ou até na própria pastoral, algum padre que tenha na homilia falado Santo Agostinho, ou Santo Ambrósio, ou então também São João Crisóstomo, São Justino. Esses são o que nós chamamos de padres da Igreja. Foram esses homens cristãos que foram formados a partir daquilo que ainda era a cultura tanto judaica como também a cultura pagã, e com o tempo eles tiveram a responsabilidade de poder organizar tudo o que diz respeito à teologia da vida da Igreja. Tínhamos já o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ou seja, a Sagrada Escritura. Mas a partir do momento que a Sagrada Escritura ela foi, vamos dizer assim, concluída no cânone que diz respeito ao conjunto dos 74 livros que nós hoje conhecemos, nenhum outro escrito foi acrescentado à Bíblia, mas não se deixou de escrever. E, portanto, aqueles que continuaram escrevendo, fazendo teologia, os comentários, naquilo que diz respeito à própria figura de Jesus Cristo, ou então os seus ensinamentos, esses são chamados de padres da Igreja. E todo esse corpo de escritos nós chamamos de literatura. E daí então, na teologia, nós estudamos, inclusive, uma disciplina que pode ser chamada de patrologia, pode ser chamada de patrística, pode ser chamada de literatura patrística. Então, quando você ouvir falar de padres da Igreja, ou então, como disciplina teológica, patrística, patrologia ou literatura patrística, você, então, com certeza, irá entrar nesse mundo de toda a literatura que nasceu após a Bíblia, Tanto que, para a Bíblia, falamos de literatura bíblica e, para a literatura após a Bíblia, literatura patrística. E a palavra patrística vem justamente de padres da Igreja. Então, irmãos e irmãs, a época dos primeiros padres, nós poderíamos então situá-los no primeiro e segundo século. É importante então entender esse contexto histórico dos padres da Igreja para que dessa forma nós possamos entender que essas influências, tanto política, econômica, religiosa, elas também serão transmitidas nestes textos que os padres eles irão nos dar. Por isso, então, a Igreja, poderíamos dizer, ela viveu do ponto de vista histórico a sua juventude dentro do Império Romano. Império Romano que unificou politicamente toda a bacia do Mediterrâneo. Nós temos ali o mar Mediterrâneo com as cidades e países hoje, inclusive, que estão ali próximos ao Mediterrâneo. Temos, por exemplo, hoje a atual Itália, temos Grécia, nós temos também Turquia, depois nós temos as ilhas gregas, depois do outro lado nós temos ali já também lá embaixo, o Alto Egito, depois em cima nós já podemos chegar até a Palestina, ou seja, com a cidade atual de Tel Aviv. Então,
nós temos hoje, né, toda esse desenvolvimento da que chamamos de bacia do Mediterrâneo, e poderíamos dizer que o Império Romano foi aquele que unificou, portanto, todo esse, né, território, né, e teve o seu apogeu, como império no segundo século da Igreja. Agora, uma coisa muito interessante, né, é que a colonização romana nessa bacia, poderíamos dizer, do Mediterrâneo, ela foi militar e administrativa, não cultural e religiosa. Né? É uma primeira informação importante no contexto histórico para podermos entrar na reflexão do que diz respeito aos padres da Igreja. O Império Romano, ele teve o seu desenvolvimento, né, o seu apogeu no segundo século, mas interessante, né, o apogeu, ou seja, né, a colonização romana, ela foi justamente militar e administrativa, não do ponto de vista, né, cultural e religioso. Por isso, o Império Romano respeitou bastante essas diversidades culturais e religiosas, né, que nós encontrávamos sobretudo no Oriente. É uma coisa interessante. O Império Romano representa um mundo cosmopolita em que se operam muitas misturas, né? Inclusive, essas misturas, do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso, nós iremos encontrar na própria estrutura do Império Romano, e por isso então irá começar, né, ali nos primeiros séculos, a perseguição aos cristãos. Essa diversidade cultural, para vocês terem uma ideia, nós iremos encontrá-las nas cartas de São Paulo. Por quê? Porque os cristãos que provinham do paganismo, né, como tivemos a oportunidade já de poder falar aqui, quando falamos de literatura paulina, inclusive, né, então nós percebemos que Paulo é aquele que fala para os pagãos, e esses pagãos se convertem ao cristianismo. Só que, é claro, essas comunidades que Paulo vai fundando também sofrem influências das religiões pagãs, e daí o que fazer? Como viver, né, a vida cristã, como viver o evangelho dentro desse contexto religioso totalmente diferente daquilo que era a proposta judaica ou as propostas pagãs. E tudo isso, né, o Império Romano ele favorecia. Porém, o que poderíamos dizer que culturalmente e religiosamente é mais o Oriente que coloniza, né, o Império. Olha só, daí é importantíssimo porque, curiosamente, você vai perceber uma coisa. Eu já vou adiantar, até para poder chamar a atenção, a curiosidade, para você, né, nos acompanhar nesse sentido e vermos a importância. Mesmo nessa primeira parte, talvez a introdução um pouco complexa, então um pouco até mesmo chata, né? Sempre as introduções, elas, né, ao mesmo tempo que ajudam, mas podem, de repente, em algum momento, né, se perder. Mas, para vocês terem uma ideia, quem já de nós não cantamos nos atos penitenciais aquele refrão Kyrie eleison? Kyrie eleison. Para você ter uma ideia, este refrão, ele é, vamos dizer assim, né, aquilo que sobrou do que é a língua grega, que era a principal língua com a qual a cultura e a religião se espalharam no Oriente. Nessa época, né, primeiro e segundo século, começando já com o Império Grego, quando se expandiu e assim por diante. Então, a única expressão, para você ter uma ideia, talvez a gente até... Mas que esse Kyrie eleison, né? Muitos já devem ter cantado, mas sim, o que significa Kyrie eleison? Kyrie eleison, então, liturgicamente foi a única, né, expressão litúrgica que permaneceu a esses mais de 2000 anos, né, com a introdução do latim, que hoje é a língua, né, oficial da Igreja. Nós iremos ver o porquê, mas, por incrível que pareça, né, mesmo com o latim, mesmo com tudo aquilo que nós tivemos oportunidade, né, de poder acompanhar como desenvolvimento litúrgico ao longo de todo esse tempo, a única expressão do original, né, da liturgia, então, começa justamente ali com o Império, né, Romano, ou seja, o grego, e dessa forma, então, Kyrie eleison.
Daí então, vejamos que, graças à expansão da cultura e língua grega em toda a bacia do Mediterrâneo e também por meio da invasão da própria Grécia e de Roma pelas religiões orientais, então nós percebemos que todo esse contexto dos padres da igreja nós iremos encontrar a partir daquilo que é realmente essa cultura grega, essa cultura que vai ajudar a entender tudo aquilo que depois é a nossa vida de fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos hoje falando de literatura patrística. Foram esses homens que deram continuidade àquilo que começou já no Antigo Testamento, Novo Testamento, que nós chamamos hoje de Sagrada Escritura, ou de Bíblia, que nos seus cânones completam então aquilo que nós consideramos como inspiração divina para que tenhamos esses livros que hoje são referência para nos ajudar a compreender a palavra do próprio Deus. Mas é claro, com a conclusão do cânone da Sagrada Escritura, ou seja, da Bíblia, com os seus 74 livros, não se deixou de escrever e a produção literária continuou. E o que nós chamamos de uma literatura literária após a Bíblia é justamente aquela que nos deu os padres da Igreja, que é chamada, portanto, de literatura patrística. Falávamos então do contexto histórico, onde os padres da Igreja nascem, ou seja, o Império Romano, que tem o seu apogeu ali primeiro e segundo século, um império que unifica então toda a bacia do Mediterrâneo, onde hoje nós encontramos países que nós já ouvimos falar, como a própria Itália, Grécia, Turquia. Do outro lado nós podemos ver o Alto Egito, logo em seguida também nós vemos ali já a Terra Santa, a Palestina, na atual Tel Aviv, que é a cidade principal do ponto de vista da entrada para a Terra Santa. E todo aquele contexto, Portugal, Espanha. Então, nesse contexto da bacia do Mediterrâneo, nós poderíamos dizer que foi o grande apogeu do ponto de vista do Império Romano, que do ponto de vista político, do ponto de vista administrativo, tem a sua expansão, mas falávamos que uma coisa interessante é que, do ponto de vista cultural e do ponto de vista religioso, o Império Romano sofre uma grande influência do Oriente. E dizíamos que é essa influência oriental que também nós iremos encontrar nos escritos que nós encontramos já na literatura do Novo Testamento, as cartas pastorais, por exemplo, o próprio Evangelho de João, as cartas de São Paulo, a literatura paulina. Nós iremos ver então como é que vai se dar, por exemplo, a harmonia entre cristãos que vêm do judaísmo e cristãos que vem do paganismo, e também nós iremos encontrar na própria literatura patrística tudo aquilo que nós hoje conhecemos como também o combate, entre aspas, que esses padres tiveram que fazer do ponto de vista cultural e do ponto de vista religioso para não deixar que essa mistura, vamos dizer assim, religiosa e todo esse arcabouço que nós vemos na antiguidade pudesse influenciar naquilo que era a originalidade da pregação cristã, ou seja, da pregação apostólica. E daí então nascem os padres da Igreja. Então, meus irmãos e irmãs, já que falávamos então que o Oriente é que dá essa, vamos dizer assim, esse berço, oferece esse berço para o Império Romano, isso também vai influenciar nos escritos dos padres da Igreja. Falávamos então da primeira curiosidade, que é justamente a permanência de uma expressão do original grego na liturgia, que é a expressão Kyrieleison, que nós hoje ainda cantamos em alguns atos penitenciais. Então, depois vimos o quê? Que já que o Oriente é o berço, vamos dizer assim, onde o Império Romano
absolve, nós iremos ver, né, que, por exemplo, a invasão da própria Grécia e de Roma pelas religiões orientais temos como fenômeno totalmente característico, né, dos primeiros séculos, ou seja, divindades sírias, olha só, ou seja, Deus Sol, divindades egípcias, né, Ísis, divindades frígias, né, ou seja, Frígia, Cibele, e iranianas, né, Mitra, que tendem a substituir os deuses tradicionais do panteão grego-romano ou a fundir-se com eles. Daí nós temos já, então, uma primeira característica que é o sincretismo. Hoje também nós acompanhamos, imagina, quando nós vamos falar de religião hoje também, nós temos já atualmente, né, experiências de sincretismo religioso. O que é esse sincretismo? É a mistura de vários elementos, ou seja, elementos que pertencem a uma expressão religiosa de um grupo e de uma outra expressão religiosa de um outro grupo, se fundem e a partir daí então formam uma nova interpretação ou, né, uma nova, vamos dizer assim, simbologia, né, ou codificação, né, de religião. Então já acontece isso nesse período, né, dos padres da Igreja. Dessa forma, então, o amálgama das religiões é um fenômeno típico, né, dessa época. Do Oriente é também importado o culto do imperador divinizado. Então, esse aqui é o contexto, né, que nós iremos encontrar, né, dos primeiros padres, né, que vão escrever. Depois, nós iremos ver a filosofia. Né? A filosofia, embora espontaneamente reticente diante dessa explosão, né, politeísta, também é marcada pelo clima de insatisfação e busca religiosa. Né? Chega a assumir a aparência de espiritualidade e até mesmo de mística. Isso aqui é uma coisa, então, muito importante também. Segundo ponto para nós aprendermos nesse contexto histórico, né, dos padres da Igreja. Se primeiro, nós temos o grande desafio, né, ali, que é o sincretismo religioso, o Império Romano que está presente, né, nas diversas regiões, né, como Frígia, Egito, né, Iraque atual, e assim por diante. A filosofia, então, diante de toda essa realidade politeísta e fortemente marcada pela religião, apesar de ser um fenômeno intelectual, mas ele também, em algum momento, vai se comportar como uma busca religiosa, né? Chega a assumir, olha, a aparência de espiritualidade e até mesmo de mística. Dessa forma, nós vamos ver o perigo que também muitas literaturas que nós iremos encontrar após a Bíblia, né, vão ser influenciadas por essas filosofias. Por exemplo, uma delas é o que nós chamamos, por exemplo, arianismo, né, que vai, por exemplo, fazer com que Jesus seja interpretado como criatura. Iremos encontrar, por exemplo, várias outras heresias, né, como o patripassionismo. O que é o patripassionismo? É poder considerar que aquele que morre na cruz não é Jesus, mas é Deus em forma humana. Ou seja, Jesus, na verdade, ele não existiu. Quem existiu foi Deus e Deus em forma de homem. Mas, padre, a gente fala isso também. Só que o perigo dessa heresia, para vocês verem como as heresias eram muito inteligentes, tá? Essa heresia, ela consistia em separar, ou seja, negar a existência histórica de Jesus. Né? Ou seja, Jesus tem o nome Jesus, mas na verdade Jesus tem como identidade Deus. É Deus que lá do céu veio e assumiu a forma humana. Não são pessoas distintas, né? Como nós acreditamos na teologia trinitária. Olha, só aqui, né, já dá todo um programa Questão de Fé para podermos entender. Então, realmente, nessa época, vocês imaginem que toda essa discussão diz respeito à influência, né, da própria filosofia que começa, né, a se infiltrar ali e fazer interpretações até religiosas da pessoa de Jesus, da pessoa da Igreja. E vocês imaginem o esforço que era necessário para poder manter, né, essa essência que nos foi transmitida
pelos apóstolos, né? O importante também é lembrar que o cristianismo, ao sair do berço original, se propagou em um universo marcado pela organização romana, né, pelo espírito grego e pela religiosidade oriental. Então aqui também são 3 palavras básicas para entendermos esse contexto da época dos primeiros padres da igreja. Ou seja, nós temos aqui um contexto marcado de uma organização romana, né? Então ali as províncias, né, basílicas, imperador, exército, né? Depois toda a realidade, vamos dizer assim, religiosa, né? Nós iremos encontrar. Depois o espírito grego, né? Ou seja, o espírito cultural da língua grega e da filosofia, então de toda aquela força intelectual que nós encontramos na própria filosofia. E pela religiosidade oriental. Poderíamos dizer que, do ponto de vista oriental, né, temos 2 pulmões, como falava São João Paulo II, né, na Fides et Ratio, essa exortação apostólica, onde a fé e razão, né, dizendo que realmente a igreja tem esses 2 pulmões, pulmão oriental, pulmão ocidental. E o Oriente ele se desenvolve do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista religioso. O próprio Império Romano ele absorve, né, esta realidade cultural, né, oriental. Por muitas vezes e por várias correntes filosóficas e religiosas, o cristianismo encontrava reais possibilidades de poder se expandir. Mas em que teria de traçar também o seu caminho entre as tentações de retração e isolamento e as seduções dos sincretismos, né, da moda. Então, como eu dizia para vocês, realmente o que nós poderíamos dizer é que todo esse desenvolvimento da literatura patrística nós iremos encontrar tendo em vista esse contexto sincretístico do Império Romano do ponto de vista religioso, né, do ponto de vista cultural, né, também. Segundo, nós iremos encontrar a filosofia que, ao encontrar insatisfação, né, nesse tempo, então ela vai também ali verter para a possibilidade de interpretar a religião, de se tornar até mesmo espiritualidade, de se tornar mística, vamos dizer assim, com elementos, né, do cristianismo, elementos do paganismo e assim por diante. E daí a gente vai ver, né, o perigo que os padres da igreja terão que enfrentar, mesmo sem ter recursos, né, porque uma coisa importantíssima é nós entendemos que os padres, olha, hoje nós temos Catecismo da Igreja Católica, nós temos a Bíblia, nós temos o Magistério da Igreja, nós temos os documentos, né? Ou seja, temos aí hoje todo um cenário, né? todo um instrumento literário para podermos entender a nossa religião em tudo aquilo que ela é. Vocês imaginam que os padres da igreja não tinham nada disso. O que eles tinham era a Bíblia, né? E a tradição que os apóstolos, que estavam ali ainda, né, vamos dizer assim, bem vivos do ponto de vista da mentalidade, né, do ponto de vista da proximidade histórica, então era só isso que eles tinham. Depois eles usaram então daquilo que era a estrutura, olha só, intelectual, filosofia, né? Filosofia que já também naquela época se desenvolvia no Império Romano. Depois eles tinham também toda a estrutura formativa do ponto de vista, vamos dizer assim, das ciências da época que trazia a própria filosofia. Só isso. E conseguiram, vamos dizer assim, formar, estruturar toda uma teologia que serve até hoje para nós, para podermos entender quem é Jesus Cristo, qual é o papel da igreja no mundo e, ao mesmo tempo, sabermos identificar, mesmo do ponto de vista histórico, a inspiração divina para que sejamos hoje tudo aquilo que somos. E tudo isso quem nos deu? Os padres da igreja. Nos deram os padres da igreja. Portanto, realmente é algo que a gente pode beber muito, né, dessa fonte. E por que falar de tudo isso?
justamente porque quando você vai se deparar com um texto, né, de um padre da igreja, nós iremos, por exemplo, né, ter a oportunidade de ler, então você vai ver como é que essas influências, elas irão, né, se expressar ali naquela literatura. Mesmo fora dos textos do Novo Testamento, aparece uma literatura cristã desde a segunda metade, né, do século I. Assim, nossos documentos nos fazem passar sem ruptura da Igreja dos Apóstolos para a Igreja, né, dos Padres. Aliás, designa-se tradicionalmente o início do primeiro século, ou seja, do primeiro período como, né, período patrístico, que vai do século I até a metade do segundo século, com o que nós chamamos de padres apostólicos. Quem são esses padres apostólicos? Então, você viu aqui que, no ponto de vista da história da igreja, nós temos, né, os padres da igreja, ou então o contexto patrístico. Depois, dentro desse contexto patrístico, também vamos ter algumas distinções, né, como padres apostólicos e padres apologistas. Os padres apostólicos eram aqueles que tinham a missão de poder conservar, né, de poder comentar aquilo que já existia, né, dentro da espiritualidade, da própria teologia bíblica daquele período. Os padres apologistas já são aqueles que, quando ouviram falar das primeiras heresias, ou seja, das interpretações que fugiam da essência da pregação apostólica, começaram a escrever, então, contra, né, ou seja, para poder fundamentar a fé, e ao mesmo tempo nos deram a conhecer que tipo de heresias eram essas que existiam naquele período. E, portanto, vocês veem, meus irmãos e irmãs, a importância, né, dos padres da igreja, a importância de tê-los, né, em mente para hoje também, usando-os, podermos compreender a necessidade de conhecer cada vez mais a nossa igreja. Este é o programa Questão de Fé, que é feito também com a sua participação. Você pode nos mandar sugestões de temas e também, né, sugestões de produção para que a gente possa fazer esse programa e que possa servir, né, para você, para a sua reflexão, para o seu estudo, né? Então você tem aí, né, na sua tela, você pode mandar sugestões via WhatsApp, né, pelo 91 98802 3444, e via WhatsApp você pode mandar a sua sugestão e nós iremos receber, né, com muito carinho. Também nós convidamos você para ajudar-nos a manter esse programa e toda a estrutura comunicativa, né, da igreja aqui na Amazônica por meio da nossa Fundação Nazaré de Comunicação. Seja membro, né, da família Nazaré e dessa forma, mesmo você aí na sua casa, você pode nos ajudar a poder evangelizar e chegar aonde precisamos com o Evangelho, graças à sua colaboração. Você pode ser membro da família Nazaré, você liga para o 4006-9211, né, e aí você vai ser, né, um membro da nossa família Nazaré, uma grande família, né, que realmente nos ajuda e nos ampara para que sejamos esse grande instrumento de comunicação na Amazônia, que é a nossa Fundação Nazaré de Comunicação. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.